Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, aqui é o nosso contato, no Instagram, mas tem o nosso grupo institucional de WhatsApp lá também, para vocês mandarem as atividades, mandando lá as atividades por mensagens privadas também. Então nós estamos aqui no plano de estudo doutorado, primeiro ano do ensino médio, já estamos no... O que eu quero que vocês observem aqui comigo, no sumário? Nós estamos trabalhando aí a língua portuguesa, já encerramos a primeira semana, que trata dos gêneros textuais, notícia e reportagem. Nessa semana 2, nós vamos também trabalhar novamente os gêneros textuais e continuar trabalhando notícia e a reportagem, certo, pessoal? Sempre justificando com vocês que nós estamos trabalhando aqui o desenvolvimento da leitura e da escrita, estratégias de leitura, procedimentos de leitura e também de escrita para que vocês continuem escrevendo de maneira correta. Nessa semana 2, pessoal, nós vamos trabalhar aqui no eixo temático da nossa matéria, compreensão e produção de texto. O tópico nosso aqui vai ser o domínio discursivo, objetivo da interpretação textual e função sociocomunicativa do gênero. Quanto às habilidades, nós vamos trabalhar aqui o relacionar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por um texto a seu contexto de produção, de circulação e de recepção. Os nossos conteúdos relacionados aqui, nós vamos trabalhar aqui, valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo, caracterizar a partir da leitura de textos literários as formas de representação do imaginário brasileiro. E aqui, quanto à interdisciplinariedade, nós vamos trabalhar a linguagem e suas tecnologias e vamos trabalhar aqui ciências humanas, ciências sociais. Então, nós temos aqui conteúdo de sociologia, filosofia, geografia, história e outros afins. Então vamos lá, pessoal. Como vocês estão? Na última semana começamos a falar sobre algumas questões pertinentes à nossa vida escolar. Esse foi o nosso tema. E estudamos sobre o gênero relato pessoal. Vimos suas características e a estrutura ideal para a sua produção. Além disso, analisamos alguns trechos do livro Ler e Escrever, Fazer Conta de Cabeça, do grande escritor Bartolomeu Campos Queiroz. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre essa obra. O livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça foi escrito por Bartolomeu Campos Queiroz em seu primeiro lançamento em 1996. Na narrativa, veja que nós estamos então trabalhando no gênero narrativo, o narrador-personagem conta suas experiências na escola, o que se entrelaça ao seu processo de crescimento e amadurecimento. A história mostra alegrias, tristezas e problemas vividos pelo personagem. Algo que chama muita atenção na história é a relação do garoto, narrador-personagem, com a sua professora. Vamos ler um trecho da história e responder algumas questões? Agora dá uma olhada aqui comigo no Para Saber Mais. Bartolomeu Campos Queiroz nasceu em 1944, faleceu em 2012. É um escritor mineiro. Ele é autor de poemas e histórias infantis e juvenis, além de educador, crítico de arte, museógrafo e ensaísta. Seu primeiro livro, O Peixe ou o Pássaro, foi lançado em 1971, ano em que o autor volta para o Brasil e já morava na França. Ele atuou como assessor especial da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. O premiado autor de livros infanto-juvenis faleceu em 16 de janeiro de 2012, na cidade de Belo Horizonte, em decorrência de insuficiência renal. Então vamos ver alguns trechos aqui, olha que interessante. A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto para limpar as mãos, depois de escrever no quadro negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas, ela passava o exercício e de mesa em mesa ia corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra era bem desenhada, amarradinha uma na outra. Se você observar esse trecho, é toda uma descrição positiva, uma imagem positiva que ele faz da professora. E aí continua. Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria e mais encanto.
e todos gostavam de aprender primeiro para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase parado, esperando a vez de responder presente. Cada um se levantava em ordem alfabética, em voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o pedaço do pai. Queria ter mais nome, para ela me chamar por mais tempo. Então, mais um parágrafo que demonstra que ele tinha uma imagem muito positiva da professora, né? O giz em sua mão mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os mistérios. E se economizava o quadro para caber todo o ponto, nós também aproveitamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas. Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza. Continuando aqui, gente, nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava, abria o caderno e não só lia os poemas, mas escrevia fundo em nossos pensamentos as ideias mais ternas. Ninguém suspirava, com medo da poesia ir embora. Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga Peixoto e Toque Toque Tamanquinhos. Outras vezes declarava poemas de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia sobretudo, mas a professora não falava de onde vinha, nem de onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável. Agora vamos um pouquinho aqui para as questões, né, para as nossas atividades. Você acha, veja que é uma pergunta pessoal, gente, tem sempre cuidado com isso, hein? Você acha que o narrador, que nós vimos que é o narrador personagem, né, ele narra sobre as suas próprias experiências, vivências, sua vida na escola, tinha uma relação de admiração pela professora? Nós vimos que a construção do texto mostra em inúmeras partes os elementos positivos de descrição que ele faz. Então ele tinha uma visão muito positiva da professora, ele fazia uma descrição muito positiva dela. Então, pela leitura que nós fizemos ali, a leitura ativa, destacando as partes mais importantes do texto, é evidente que ele tinha, o narrador personagem, uma relação de admiração pela professora. Aí pede aqui, justifique sua resposta com elementos do texto. Então, primeiro a gente responde que sim, né? E aí, gente, os elementos, tem vários elementos. Eu destaquei esse primeiro aqui. Está lá no primeiro parágrafo. A professora gostava de vestido branco, compara com os anjos de maio, carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de chamada, preso ao cinto para limpar as mãos. Vocês podem escolher qualquer parte do texto lá que vocês conseguem justificar. São várias as partes. Continuando a correção das atividades, agora nós vamos ter duas questões objetivas aqui e mais uma questão dissertativa para vocês responderem. A primeira é uma questão objetiva, pergunta assim: qual é o tema central do trecho lido? Isso é muito importante, sempre saber identificar o tema do texto para poder realmente fazer uma leitura mais profunda. Das alternativas que nós temos na questão, nós vamos anotar a letra B de bola. O amor de um aluno pela professora. E aqui nós temos uma coerência direta com aquilo que nós falamos ali na questão anterior. Ele tinha uma relação de admiração com a professora. O número 3 aqui, pessoal, vai perguntar o que para a gente? Por meio do trecho, e a poesia ficava mais indecifrável, é possível inferir, e aí nós temos o que? Nós temos mais uma vez aí as alternativas. Dentre as alternativas, a letra C. O fato de ser indecifrável para o narrador é inerente à poesia e, como o autor chamado Anônimo tratava de temas diversos e não era possível saber sua origem, essas poesias eram ainda mais indecifráveis. Agora chega na número 4, que é mais uma dissertativa que fala aí com a gente.
Ao longo de nossa vida escolar, nos deparamos com professores e professoras que podem nos marcar de maneira especial. Relate sobre algum docente, que é sinônimo de professor ou professora, que o marcou e diga as características dele ou dela que você mais gostava. Aí, logicamente, nós vamos focar nas características psicológicas, o jeito, a maneira de pensar, de falar, de agir. Aqui chegamos, pessoal, no finalzinho de mais uma semana dos nossos estudos. Espero que vocês caprichem nas atividades, continuem montando aí o caderno, fazendo tudo da melhor maneira possível. Logo, logo a gente vai postando as fotos lá no nosso grupo e corrigindo. Não se esqueçam, é muito importante que vocês continuem postando as fotos, para que eu possa observar como é que vocês estão desenvolvendo as atividades, se estão respondendo de maneira correta, se estão realmente anotando com uma letra legível. Lembrando que vocês estão logo, logo passando para o segundo ano do ensino médio e assim vão se desenvolvendo. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.